Olá pessoal, muita paz. Estou muito feliz em participar com vocês desse momento de reflexão espírita, nos valendo dos recursos da internet. Nesses momentos iniciais, vamos evocar a presença de Jesus, nesse instante, pedindo a Ele que abençoe essa nossa iniciativa e que possa socorrer a cada um de nós em nossas necessidades físicas e espirituais. Que durante esses breves momentos, seus mensageiros, os espíritos bons, possam visitar nossos lares, cuidando de nossas necessidades, socorrendo os nossos entes queridos, fortalecendo as defesas vibratórias da nossa casa. Pedimos também por aqueles que passam por privação, em decorrência da calamidade que acomete a terra. Aqueles que sofrem pela enfermidade, os que sofrem pelas dificuldades econômicas decorrentes dela, aqueles que sofrem pela solidão. Que Jesus esteja no coração de cada um deles, fortalecendo-os neste momento de prova coletiva. E agradecendo imensamente essa oportunidade, Senhor, envolvendo os espíritos bons vinculados a esse trabalho, nós damos por iniciada a reflexão da noite. Um dos pensamentos de Jesus, particularmente perturbador, é aquele que ele nos convida a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Pensamento perturbador, minha gente, até mesmo afligente, porque Jesus nos coloca diante de um conceito que nos é absolutamente inabordável. O conceito de perfeição. O ápice, o ômega, o fim da linha, a completude. Felizmente, Allan Kardec veio em nosso socorro, matizando essa ideia de Jesus. E vai trabalhar o conceito da escala espírita e, em determinado momento, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec vai apresentar uma conceituação de espírito puro, de perfeição, que começa a facilitar um pouco o nosso entendimento. Segundo Allan Kardec, a perfeição está na soma completa das virtudes e no conhecimento de todas as coisas. Nós então podemos encontrar duas dimensões ou duas vertentes que nos levam à perfeição. Em uma dimensão, o conhecimento. Na outra dimensão, as virtudes. Emmanuel, numa obra de 1940, o livro O Consolador, talvez tenha sido o primeiro a apresentar a metáfora das asas que nos conduzem a Deus, mostrando para nós que nós somos como os pássaros. Possuímos duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. Com uma asa só, nós podemos avançar na horizontal, nos destacando sobre aqueles que estão no mesmo nível que nós. Mas somente com as duas asas nós conseguimos avançar na vertical, em busca de uma existência mais rica e uma existência mais profunda. Um conto de Grimm narra que um gigante desafiou um modesto alfaiate para um duelo de forças. E o gigante então tomou de uma pedra, atirou ao alto, e ela demorou, mas depois caiu. E o alfaiate então tomou de um pássaro e o atirou ao alto, e ele nunca mais voltou. A lição da história é essa: quem não tem as duas asas acaba caindo. Na asa da inteligência, nós vamos encontrar o conhecimento, as habilidades técnicas, os recursos mentais, a atenção, a concentração, o raciocínio, a linguagem, a memória, as diversas inteligências compõem a asa da inteligência. Na asa da moralidade, nós vamos encontrar as virtudes, a modéstia, a generosidade, a justiça, a doçura, a mansidão.
Examinando inicialmente a asa da inteligência, nós vamos ver o cuidado que Allan Kardec teve com o progresso intelectual. Em vários momentos de sua obra, Kardec fala em desenvolver as faculdades mentais, em aprimorar as inteligências. Allan Kardec colocava o progresso intelectual no mesmo nível do progresso moral. Tanto que, quando se refere ao desenvolvimento do espírito, Allan Kardec dizia progresso, intelecto, moral. O espírito verdade, naquela mensagem conhecida que Kardec colocou no Evangelho, no capítulo 6, já nos advertia da necessidade de amar e instruirmos. Porque o esclarecimento, a instrução, por si só, já nos poupa de muitos aborrecimentos. E a gente, lamentavelmente, não vê nas forças políticas do nosso país, isso já há muitos anos, um igual interesse no combate à ignorância, à desinformação. Fala-se muito nos malefícios da pobreza, e é óbvio que são imensos e precisam ser combatidos. Mas deveríamos também trabalhar com mais profundidade os malefícios da ignorância. E a gente observa isso no nosso dia a dia. Tomemos um indivíduo numa situação de carência absoluta e lhe demos um caminhão de dinheiro. Vamos voltar 10 anos depois e o que vamos encontrar? Via de regra, perdeu tudo. Gastando com bobagem, com jogo, mulheres, droga, emprestando a quem não vai pagar, investindo mal. Agora, vamos pegar o indivíduo numa situação de limitação total e vamos lhe dar formação, instrução, treinamento profissional. Vamos voltar 10 anos depois e vamos ver os notáveis resultados decorrentes disso. Eu trabalho na rede pública há mais de 30 anos. Atendo dezenas de pessoas todas as semanas. E posso garantir a vocês, a ignorância traz mais prejuízo do que a pobreza. Eu vejo os nossos doentinhos. O paciente marca uma consulta para levar um exame e chega no consultório e diz que esqueceu o exame. Perde a consulta e vai ter que aguardar 3 meses para voltar ao SUS. Um outro paciente vem consultar para avaliar os resultados do tratamento e chega dizendo que não tomou remédio, porque perdeu a receita no dia da consulta anterior. Uma outra paciente não conseguiu localizar o local onde eu estava atendendo. Ela tinha que ir em direção ao Manuel Honório, foi em direção ao Bom Pastor. Mas o esclarecimento, a instrução, a asa da inteligência, ele não é um bem apenas em si mesmo, porque ele é o carreador, o motivador do desenvolvimento moral. Allan Kardec afirma isso no Livro dos Espíritos. O progresso intelectual precede o moral. Na medida que o homem tem uma melhor compreensão de si mesmo, da vida, dos valores morais, o conceito de certo e errado, ele se aparelha cognitivamente para melhor tomar as suas próprias decisões. Um neurocientista de Harvard, de nome Steven Pinker, resolveu estudar a história da violência humana em toda a humanidade. E ele verificou algo curioso. Um momento em que a violência humana começou a decair. Correspondeu ao século XV, com a invenção da prensa, século XVI e século XVII, com a popularização dos livros e o hábito da leitura. E ele verificou povos mais esclarecidos são menos violentos, mais saudáveis, uma maior expectativa de vida, uma menor mortalidade infantil e maior riqueza. Ele vai dizer no seu livro, ler é uma estratégia da mente para promover mudanças. Porque quando nós estamos lendo, nós trazemos para o nosso mundo íntimo o pensamento do autor. Isso enriquece a nossa maneira de compreender as coisas.
Quando nós lemos, nós vamos viver as emoções dos personagens. Isso amplia a nossa capacidade de amar. Um filósofo norte-americano de nome James Flynn resolveu estudar o comportamento do QI em 30 países do mundo durante quase todo o século XX. E ele observou algo muito curioso. O QI, o coeficiente de inteligência, que avalia a habilidade linguística e a habilidade lógico-matemática, que são as duas habilidades mais importantes nos testes, nas provas e nos concursos, aumentou 3 pontos a cada 10 anos, nos 30 países observados. Ou seja, a humanidade vem se tornando paulatinamente mais inteligente. Se pegássemos um indivíduo do ano 1900 e o trouxesse para fazer hoje um teste de QI, daria em torno de 70. 70 é o limítrofe da deficiência mental. A média normal é 100. Mas o mais curioso, observou o professor Flynn, e daí deu origem ao chamado efeito Flynn, que na medida em que a inteligência aumentava no século XX, diminuía as taxas de criminalidade, comprovando o pensamento kardeciano de que o progresso intelectual precede o progresso moral. Mas como nós vamos desenvolver a asa da inteligência? Através do estudo e do trabalho. O trabalho, lembra Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele tem dupla função, a manutenção do corpo e a expansão das faculdades da alma, do pensamento. O trabalho é uma forma de desenvolver a inteligência, particularmente aquele trabalho que é desafiante para nós, que obriga de nós sair da zona do conforto e pesquisar, e buscar, e trabalhar, e raciocinar. Através desse trabalho desafiador, de enfrentar coisas novas, nós vamos desenvolvendo a asa da inteligência e, igualmente, do estudo. Diz Emmanuel no Pensamento e Vida, no capítulo 5, a sabedoria começa pelo conhecimento. Estudar sempre, estudar tudo. Mas indaga Emmanuel, estudar particularmente o quê? E a gente se pergunta, e ele responde nessa mesma página, estudar aquilo que redunda no melhor para nós. Aí, minha gente, o estudo da doutrina espírita se apresenta como esse elemento de desenvolvimento das faculdades mentais. Porque estudar seriamente a doutrina espírita implica em estudar todas as áreas do conhecimento humano. É impossível estudarmos espiritismo sonda da investigação na biologia, na filosofia, na sociologia, saber algumas noções de química, de física. É impossível estudar seriamente doutrina espírita sem pesquisar alguma coisa de antropologia, de evolução. Então é o estudo da doutrina espírita que nos abre para a compreensão melhor das coisas da vida. E eu vejo a minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 82 anos que fez apenas o curso fundamental, que se chamava na época ginásio. Sequer o ensino médio a minha mãe não possui. Mas a minha mãe é uma senhora que conversa sobre qualquer assunto, que lê qualquer texto, que compreende temas complexos graças ao estudo da doutrina espírita. Nós escrevemos juntamente com alguns colegas da universidade 2 livros. Um primeiro examinando a evolução, fazendo uma ponte entre o pensamento espírita e o neodarwinismo. Um livro denominado Breve História de Todos Nós. E escrevemos um segundo livro, também com os companheiros da universidade, estudando a personalidade humana. O livro se chama Que Somos Nós? Não são livros simples, são livros elaborados, que exigem uma atenção. Pois bem, minha mãe leu e estudou os 2 livros. E eu vi, ela anotava, buscava sinonímia, registrava as dúvidas para que eu as tirasse. Ela leu
e entendeu, com um pouquinho de ajuda, todos os conceitos que nós apresentamos lá. O estudo da doutrina espírita é mais eficaz, a meu ver, nos grupos de estudo. Os grupos de estudo têm, na minha avaliação, 3 finalidades ou 3 objetivos. Primeiro, eles permitem que, estudando juntos, a gente possa aprofundar mais no conhecimento. Tiramos uns com os outros dúvidas pessoais. Segundo objetivo, o treinamento da arte da comunicação. Na medida em que em grupos pequenos diminui-se a timidez e muitas pessoas que não falariam nada diante de um público, ali se manifestam, colocam a sua opinião, aprendem a formular um conceito. Eu vejo isso, pessoas que chegam nos nossos grupos de estudo, com tanta dificuldade de comunicação, que não conseguem formular uma frase com 5 palavras, mas insistem, vão frequentando o curso, vão fazendo algumas colocações aqui e acolá, e com o tempo aprendem a se comunicar. Adquirem até uma eloquência bonita, fluente. E, finalmente, um terceiro objetivo que eu vejo nos grupos de estudos espíritas é a integração com pessoas às quais aprendemos a amar, a respeitar e a querer bem. Os grupos de estudos, por unirem um número menor de pessoas, permitem que se desenvolva uma amizade sincera e nós passamos a querer aquele encontro, a buscar aquele encontro. E isso é alimento para a nossa alma, o alimento do amor ao qual André Luiz se refere no livro Nosso Lar. Mas se temos que desenvolver a asa da inteligência através do estudo e do trabalho, temos que desenvolver a outra asa, a asa da moralidade. Através do autoconhecimento, através do estudo das virtudes, através da disciplina, do autocontrole, do exercício constante da vontade, nós vamos fazer expandir em nós a generosidade, a mansidão, a doçura, a justiça, a humildade, que em seu conjunto engloba aquilo que Allan Kardec denominou de caridade. Nós vamos ver já nos textos bíblicos esse conceito bem apresentado através de uma outra palavra, a palavra ágape. Cerca de 320 vezes essa palavra foi usada no Novo Testamento. A maior parte nas epístolas de Paulo e outro tanto no Evangelho de João. Ágape já se referia à época a um tipo especial de amor. Não um amor que se sente por um parceiro, nem por um amigo, nem tampouco por um filho ou por um genitor. Um amor que transcende tudo isso. Um amor que não se justifica, que não espera nada em troca. Um amor universal e incondicional. A Vulgata, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, traduziu a palavra ágape pela palavra caritas. Caritas, aquilo que é caro, que é nobre, aquilo que tem valor. E a palavra caritas chegou até nós com a palavra caridade. Uma palavra um pouco desgastada em nossos dias, porque excessivamente vinculada ao socorro material, à esmola, à filantropia, que muitas vezes, em vez de prestar um serviço, presta um desserviço ao socorrido, porque o exime da responsabilidade de assumir os próprios deveres durante a vida. Mas Allan Kardec se apropriou da palavra caridade e deu a ela um conceito muito mais amplo. Kardec considerava a caridade como a soma de todas as virtudes. E vai definir a bondade na sua materialização como a sensação ou sentimento de ser útil. Pois vai dizer no Livro dos Espíritos que ser bom, ou seja, ser caridoso, é ser útil. É quando nós abrimos mão de algo que nos pertence e oferecemos àquele que necessita dele. Uma utilidade que se dá em todos os momentos da vida. Não naquele trabalho voluntário que é necessário, mas que transcende esse trabalho, que deve estar presente em todos os momentos da vida. Nós vamos ver historicamente em espécies bem primitivas, bem interiores à nossa, que já está presente ali, em germe
esse sentimento da caridade. E em colônias de bactérias, nós vamos ver, diante de uma situação difícil do meio, falta de oxigênio, excesso de umidade, cada uma delas sofre modificações em seu metabolismo para trabalhar melhor os próprios recursos, usufruindo menos das necessidades do meio, em benefício da coletividade. Nós vamos ver nos insetos sociais o bem já definido geneticamente, onde as operárias renunciam ao que é mais importante na biologia, que é a própria reprodução, em benefício da coletividade. Nos primatas mais próximos de nós evolutivamente, o sentimento de caridade já está presente. Numa experiência com macaquinhos rezos, eles deixaram os macacos sem se alimentar alguns dias, numa situação de fome superlativa. E colocaram os macacos e ensinaram que se eles estacionassem determinada alavanca, vinham o alimento de que necessitavam. Mas eles observaram que ao acionar a alavanca que eles trariam o alimento, um outro macaquinho rezos que dividia com eles a cela, levaria um choque elétrico. Pois bem, eles se recusaram a acionar a alavanca, permanecendo com fome, para não gerar sofrimento no companheiro da cela. Entre os chimpanzés, o sentimento de ajuda é evidente. Há muitos estudos mostrando como eles cuidam uns dos outros. Mas é na nossa espécie, a espécie Homo sapiens, que o sentimento da caridade atinge o seu ápice. Porque nós somos uma espécie extraordinariamente sociais. E nós estamos vendo isso através das redes sociais. É claro que essa busca de um para com o outro é muito mais antiga. Na Grécia se reuniam na Ágora, as termas em Roma, na Idade Média as igrejas, os mercados na Renascença, no Iluminismo os salões. Na minha época de menino, nós nos reuníamos nas pracinhas, nos clubes esportivos. Hoje nós fazemos online aquilo que os nossos antepassados faziam offline. Eu confesso a vocês que eu ainda me surpreendo um pouco com essa onda toda. Não me incomoda mais. Incomodava. No início, incomodava. Particularmente com a febre dos celulares, quando a coisa começou. Porque o povo ainda não estava muito treinado com a questão de ligar e desligar. Iam consultar, levavam o celular e invariavelmente tocava. E aí eles ficavam numa situação complicada, não é? Porque o celular dentro da bolsa. Vocês conhecem bolsa de mulher. Não é? E aí a senhorinha ficava em dúvida. Primeiro tinha que achar o celular dentro da bolsa. E tirar coisa, e põe coisa, e tirar coisa, e põe coisa. Aí achava o celular, ela ficava em dúvida. Se desligava ou se atendia. Se desligar, ela às vezes não sabia, não lembrava, e nervosa não conseguia desligar o celular, tá que toca. Ou se resolvesse atender o outro lado da linha, não está nem aí se ela estava numa consulta. E começava um papo sem fim. Eu confesso a vocês que eu ficava bem irritado. Até que um dia minha esposa me convenceu a ter o meu celular, porque até então eu não tinha. Porque criava até problema com os meus pacientes, porque eles chegavam no consultório e pediam para a minha secretária o número do meu celular. E ela dizia, não tem. Não tem? Como não tem? E achavam que a secretária era uma mentirosa. E vinham falar comigo, eu dizia, não tem, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, não é? Antigamente não existia celular, todo mundo consultava. Mas então, de tanto a minha esposa exigir, porque ela brigava comigo, você é um cara incomunicável, ninguém acha você. E eu, para poder acalmar os ânimos, resolvi então adquirir um celular. Mas como não estava habituado, às vezes esquecia de ligar, às vezes esquecia de desligar. E um dia fui ao meu dentista para um procedimento, algo complexo. E estávamos ali no procedimento, quando de repente toca um celular. Eu levei aquele susto, fiquei pensando, será que é o meu? Deus queira que seja o da secretária.
Ou do dentista? Não. Era o meu. E eu fui me enchendo de uma vergonha, o dentista parou o procedimento. Educadamente me disse: Ricardo, atenda o seu celular. E eu confesso a vocês que eu fiquei tão envergonhado, que jurei a mim mesmo nunca mais me reclamar ou me irritar de celular algum. Mas eu começo a minha vida muito cedo, antes das 7 horas, e vou caminhando pela Rio Branco em direção ao Pan Marechal. E vou observando as pessoas. A turma começa cedo, né? 6h30, 6:45, já está uma com fone de ouvido, falando sozinha. Não está falando sozinha, não é? A outra já está respondendo as suas mensagens, grudada no celular. E outro dia eu fiquei pensando assim, se um cidadão do início do século XX, ou meados do século XX, antes do boom tecnológico, se materializasse na Rio Branco e fosse caminhando comigo e observando as pessoas, eu tenho certeza que a primeira pergunta que ele me faria era essa: que tanto essas pessoas fazem com essas maquininhas? E a minha resposta seria assim: elas interagem. A interação é peça fundamental na sobrevivência da nossa espécie. Porque a nossa espécie, do ponto de vista anatômico, é a mais frágil que existe. Nós corremos mal, nós saltamos mal, nós temos uma infância extremamente frágil, não temos garras potentes, dentes poderosos, seríamos facilmente destruídos pelos animais selvagens. Mas nós estamos aqui. Somos 7,4 bilhões de almas. Habitamos todos os ecossistemas da Terra. O que nos fez sobreviver, meus amigos, foi a capacidade de interação, de cooperação, de cada um fazer o possível para ajudar o outro. Esta é a tônica número 1 da psicologia positiva, que é a parte da psicologia que estuda as virtudes. O bem que eu faço me faz muito bem. Nosso cérebro desenvolveu recursos para encher de dopamina a área do prazer, quando nós somos úteis. Uma experiência mostrou médicos que recebem dos seus pacientes, no início da consulta, um mimosinho, uma bala, um chocolate, desenvolvem um raciocínio clínico melhor e tecem uma conduta terapêutica mais apropriada. Sempre aconselho os meus pacientes a lerem esse artigo, não é? Para se prepararem antes das suas consultas. E outro dia eu conversava com a minha mãe. E a minha mãe me disse algo muito curioso. Minha mãe se iniciou na doutrina espírita aos 12 anos de idade, fazendo campanha do quilo e reuniões de mocidade espírita. Nesses 70 anos, minha mãe nunca se afastou do trabalho espírita e fez de tudo no centro espírita. De presidente a trabalhadora da assistência social, médium, passista. Eu era garoto, me lembro de minha mãe numa máquina de costura, fazendo enxovalzinho para a gestante pobre, para o Natal dos pobres. Mas outro dia nós conversávamos e ela me disse assim: Ricardo, está acontecendo comigo uma coisa muito estranha. E eu disse: o que é, minha mãe? Eu estou cada vez melhor. Eu estou cada vez melhor. Quando nós ouvimos uma pessoa de 82 anos dizer para nós que ela está cada vez melhor, nós realmente conseguimos entender a força do trabalho de caridade oferecido pela doutrina espírita ou por outras fontes religiosas, na saúde, no bem-estar físico e mental. Há estudos mostrando que a espécie humana traz o sentido de caridade e o senso de justiça de forma inata. Ou seja, as nossas milenares experiências na Terra, como espíritos reencarnando aqui, fizeram com que em nosso psiquismo já se estabelecesse uma necessidade do bem, um princípio do altruísmo, de tal forma que nós já nascemos com eles. Um psicólogo canadense norte-americano de nome Paul Bloom estuda psicologia de bebês há mais de 30 anos.
e publicou recentemente um livro denominado O que nos faz bons ou maus, em que examina esse inatismo no bem na espécie humana. Em um de seus estudos, um bebê de 1 ano quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele havia assistido um teatro de fantoche, em que haviam 2 personagens, um fantoche do centro e um da direita. O fantoche do centro jogava a bola para o da direita, devolvia para o do centro, jogava para o da direita, devolvia para o do centro, até que aparece um novo fantoche à esquerda e pede para brincar. O do centro, naturalmente, joga a bola para ele, só que ele pega a bola e vai-se embora. Ao final, o examinador apresentou aos bebês os 3 fantoches. Um deles se aproximou do fantoche da esquerda, o fujão, e deu-lhe um tapinha na cabeça. No outro estudo, trabalhando com crianças de 2 anos, colocaram essas crianças para assistir um filme onde haviam 3 personagens, um círculo, um triângulo e um quadrado, todos eles com olhos muito vivos. A história era a seguinte: o círculo tentava subir uma montanha, mas não estava conseguindo. Aí aparece o triângulo, muito generoso, e põe-se a empurrar o círculo. Mas quando já estão lá em cima, quase no ápice, aparece um quadrado malvado e empurra os 2 lá embaixo. Ao final, oferecem às crianças de 2 anos 3 bonecas. Uma tinha a forma de um círculo, outra de um triângulo e outra de quadrado. Nenhuma delas escolheu brincar com o quadrado malvado. Uma outra experiência com criança de 2 anos, o Bloom colocou-os numa sala brincando. E ele entrava na sala carregado de caixotes e fingia que não estava conseguindo abrir a porta para sair da sala. E eles observaram que metade das crianças de 2 anos se levantavam, iam até a porta e abriam para o examinador. E os seus estudos mostraram algo extraordinário. As crianças pequenas não fogem de quem está sofrendo. Pelo contrário, ficam juntas, fazem gracinha, dão tapinha. E o mais extraordinário, não se observa nas crianças pequenas o comportamento racista. O comportamento racista é identificado por volta de 6 anos. Ou seja, é resultado da péssima criação na família, na sociedade e na escola. A criança pequena tem dificuldade com o estranho, aquele que não lhe foi apresentado anteriormente, mas independente de etnia. Se ela convive desde cedo com as mais diferentes etnias, ela não os exclui. Por isso os psicólogos têm dito, para vencer o comportamento racista, conviver juntos, comungar os mesmos espaços às pessoas diferentes. E nós vamos ver já em germe essa ideia no pensamento de Jesus, quando ele vai dizer lá em Mateus: se alguém lhe obrigar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. Conheça um pouquinho mais essas pessoas com as quais nós temos dificuldade de relacionamento. Ao conviver um pouquinho mais, nós muitas vezes vamos suprimir estereótipos que tinham em relação a ela. Nós vamos ver que ela não era assim, aquela pessoa tão complicada, tão difícil que nós imaginávamos. E ao conviver com ela, ela também verá que nós muitas vezes não somos aquela pessoa que ela imaginava. Vou narrar uma experiência pessoal. Há muitos anos, há cerca de 30 anos, um dos sobrinhos de meu pai ia se casar na cidade de Goiânia e meu pai decidiu ir. Eu sou de uma família, do ponto de vista da parentela, muito curiosa. Do lado da minha mãe, eram apenas minha mãe e mais uma irmã, já falecida, 3 primos vivendo na cidade de Guarani. Na família do meu pai, 11 irmãos, dezenas de primos, espalhados por esse Brasil todo. Natural
que a nossa convivência com a próxima e pequena família de minha mãe fosse maior, mais intensa, do que com a numerosa e distante família do meu pai. Mas como acontece em quase toda a família, vez ou outra alguns comentários de que nós não nos importávamos com eles, vindo do lado do meu pai. Essa coisa que a gente conhece. Pois bem, fomos então a Goiânia no casamento de um dos sobrinhos do meu pai. E ficamos todos hospedados numa casa muito grande, era uma granja. E foi a primeira oportunidade que eu tive de estar por mais tempo com os meus tios paternos, com os meus primos paternos. Eu aproveitei aquele momento para que fosse um momento de integração. Eu fiz valer cada minuto para estar com eles. E uma das irmãs do meu pai, a mais velha, tia Lila, era tida pela família como a alma mais generosa, mais sincera demais. E esse negócio de sinceridade demais não dá certo, porque a sinceridade demais acaba partindo para a rudeza, falta de educação e magoa as pessoas. E eles diziam para a gente, cuidado com a tia Lila, muito boa, mas se você bobear, eu resolvi que seria com a tia Lila que eu ia me inteirar mais. Eu estava começando na doutrina espírita. Como é bonito esse nosso começo, não é? Que sentimento de desejar superar a si mesmo. Como a gente se internece com as coisas boas da vida. Pena que com o tempo esse sentimento vai diluindo. E em alguns desaparecem por completo. Minha mãe dizia que quando ela precisava de um passe, ela pedia a um espírita jovem. Não jovem em faixa etária, jovem no contato com a doutrina espírita. E ela dizia como os espíritas jovens têm uma fé superlativa, com que sentimento, com que calor no coração eles vão dar esse passe. Passe de espírita velho já é um passe meio burocratizado. Mas eu então decidi que com a tia Lila eu iria me inteirar. Verifiquei que ela tinha artrite reumatoide. Eu havia terminado a minha residência médica. Eu a examinei, conversei sobre seu médico, seus remédios, me interessei sobre seus netos. Foram momentos muito ricos de afetividade intensa e sincera. No último dia, nós já estávamos nos despedindo e ela então se aproximou de mim, me deu um abraço muito forte e disse ao meu ouvido: eu nunca gostei de você. Era sincera mesmo. Eu nunca gostei de você. Sempre achei você pretensioso, metido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu estava errada. Você é um cara legal. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Em nossos dias, esse comportamento pró-social se estabelece de uma forma mais importante nas relações mais íntimas que somos obrigados a ter com as pessoas de nossa convivência. E são nessas relações, minha gente, que nós precisamos fazer valer os valores morais, trabalhando-os intensamente. Porque será cultivando esse sentimento de caridade que nós vamos nos ligar a Deus, nosso Pai e Criador. Porque Deus em nossa vida não pode ser um conceito, mas pode ser uma experiência de amor. Deus não pode ser um conceito porque não pode ser refletido, não pode ser raciocinado. Simone Weil dizia, a respeito de Deus é melhor não perguntar. E acrescentava, faltam dados nessa equação. E sem dados, equação nenhuma pode ser resolvida. Allan Kardec diria, nos falta um sentido para compreendê-lo. Mas se nós não podemos compreender Deus, nós podemos nos identificar com Ele nas nobres atitudes humanas. Sempre que nós somos capazes de renunciar um pouquinho do nosso interesse pessoal, do nosso tempo, do nosso espaço,
e oferecer a outro, nós estamos nos enriquecendo do que Allan Kardec chama de sentimento de caridade e nos identificando com ele. Sempre que nós somos capazes de rever o passado, de reconstruir a nossa vida, de reconhecer que erramos, nós nos identificamos com ele. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu vivi quando lecionei no departamento de farmacologia da nossa universidade. Era uma turma brilhante, mas havia um aluno que destoava da turma de uma forma negativa. Ele raramente aparecia às aulas. Fizemos a primeira prova, a sua nota foi baixíssima. Partíamos já para a segunda e última nota e ele quase nunca aparecia. E uma semana ou 2 semanas antes do encerramento do curso, ele ausente à aula, eu chamei um colega dele e disse: olha, avise o fulaninho que ele já está reprovado por infrequência. Na semana seguinte, ele veio com as mais belas justificativas. Os alunos universitários são muito pródigos em argumentação. Um dia ele não veio porque o avô morreu. Eles costumam ter assim uns 12 avós, né? Vão morrendo à medida que necessitam. No outro dia o pai teve que viajar, ele foi obrigado a ficar na loja com a mãe. No outro dia o carro quebrou na porta da universidade. A gente finge que acredita, não é? Para não brigar. Mas o pior é que ao final de todas essas argumentações fajutas, ele virou para mim e disse assim: Ricardo, me dá uma nova chance. Aí a coisa complica. Como é que nós, filhos de Deus, não vamos dar a um filho de Deus uma nova chance? Deus nos dá todas as novas chances possíveis. O que é a reencarnação, minha gente? Diz Emmanuel que é quase o perdão de Deus. Chegamos nós na dimensão espiritual após uma reencarnação trágica, cheios de vergonha, de medo, de culpa. E Deus vem e nos diz: volte à terra, meu filho. Passe uma esponja pelo seu passado. Reconstrua a sua vida em bases mais nobres. O que é isso, minha gente? É uma nova chance. Dar uma nova chance sempre. Porque o pedido de uma nova chance é o reconhecimento tácito de que errou. E é o pedido de uma oportunidade nova, como se dissesse: me deixe provar que eu sou melhor do que pareço ser. E eu, como espírita, não podia negar-lhe uma nova chance. Chamei e disse assim: perfeitamente, você terá a sua nova chance, nós vamos fazer na próxima semana a nossa última prova. Se você acertar todas as questões, tirar 10, está aprovado. Era uma segunda chance. Porque a segunda chance não precisa ser do jeito que a pessoa imagina, não é? Nós temos o direito de impor as nossas condições. A segunda chance será dada sempre, mas a forma em que ela vai se manifestar, nós é que definimos. Deus faz isso com a gente. Vai, meu filho, uma nova encarnação, e junto com ela vem um pacote de maldade. Filho difícil, dificuldade no emprego, falta de dinheiro, problema de saúde. Mas ele não tinha outra opção, fomos para a segunda prova. E eu fiquei a prova toda na frente dele, porque ele não podia colar. E ele acertou todas as questões. Eu vejo Deus numa criatura dessa. A gente vê Deus em todos aqueles que, se superando, vão tecendo a asa da moralidade. E nesses momentos finais, agradecendo a oportunidade que nos foi dada pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, vamos envolvendo a todos num abraço muito fraterno. Que Deus esteja com todos nós.